Amém, irmãos. Nós vamos nesse momento ministrar a palavra do Senhor e nós temos esse ano uma palavra da parte de Deus, amém? E a palavra que nós temos é que esse é o ano da multiplicação. Então, nesse início de ano, é sempre importante nós ministrarmos, compartilharmos, baseado naquilo que cremos que é a palavra de Deus esse ano. E em breve, no próximo mês, nós entraremos nossa campanha de jejum e oração. Quem está já na expectativa? Então já vai se preparando aí, que serão 21 dias de jejum para a glória de Deus. Portanto, hoje eu quero encerrar essa série de mensagens sobre multiplicação, ministrar essa palavra que eu creio que vai abençoar a sua vida. Quando nós falamos de multiplicação, irmãos, nós estamos falando em todos os aspectos da nossa vida, mas também da nossa igreja. Então, cremos que o Senhor nos chamou para viver um tempo de multiplicação. Você crê que Deus pode fazer isso na sua vida? Amém? Porque às vezes nós cremos que Deus pode adicionar algo. Deus pode fazer algo novo. Mas quando falamos de multiplicação, nós estamos falando de algo que está além da nossa capacidade de fazer, além da nossa força. Você entende isso? Porque tem desafios que você fala, não, esse ano eu vou dar conta de fazer isso, esse ano eu vou fazer acontecer, e você até consegue algum resultado, ou não é verdade? Consegue. Esse mundo, né? Então nós temos aí esse mundo cada vez mais cheio de motivação para atingir os seus alvos e objetivos, cheio de desafios. As pessoas elas têm e muitas conseguem conquistar, mas acredite, quando Deus entra na equação, querido, o Senhor pode mover multiplicação na sua vida, e você precisa crer nisso, porque o Senhor vai realizar da maneira aquilo que nós cremos. Eu quero falar hoje sobre o mover de Deus para a multiplicação. Amém? Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Pai, nós queremos colocar essa palavra diante de Ti, que ela seja instrumento do Senhor nas nossas vidas, nos levando a viver esse ano de multiplicação, crendo que o Senhor tem de fato isso para nós. Queremos viver os Teus planos, os Teus propósitos, aquilo que o Senhor tem pensado ao nosso respeito, Senhor. Dá-nos essa compreensão, dá-nos essa expectativa, Pai, no nome de Jesus, que a Tua palavra seja semeada ao nosso coração, e que ela seja, o nosso coração seja uma boa terra, ao ponto dessa palavra frutificar nas nossas vidas. A igreja diz, amém, amém, querido. Salmo 139, 17, diz assim: e quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Diga para o seu irmão, os pensamentos de Deus ao seu respeito são preciosos. Amém, querido? Quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam mais numerosos do que os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Amém? Porque Deus é bom, e Ele tem pensamentos bons ao nosso respeito. É isso que Davi está aqui meditando. E você precisa também meditar a esse respeito. Não medite nas más notícias. Não medite nos problemas. Posso ouvir amém, querido? Não medite nas dificuldades, não. Medite no seguinte: Deus tem pensamentos preciosos a seu respeito, ao meu respeito, e eu preciso cada vez mais me apegar a isso. Eu preciso crer nisso, proclamar a respeito da minha vida esses pensamentos. E um deles, querido, que nós cremos, é que o Senhor tem um pensamento sim de multiplicação para nós. Um pensamento que esse é um tempo, esse é um ano, de que coisas vão multiplicar na nossa vida, coisas boas, amém? Não é multiplicação de problema não, está amarrado em nome de Jesus. É multiplicação de coisas boas, de pensamentos preciosos. Agora, nós vivemos, irmãos, um tempo em que muitas pessoas aprenderam apenas a administrar perdas.
Um tempo que pessoas pensam o seguinte: não, eu sobrevivendo, tá bom. Mas não, queridos, os pensamentos do Senhor são preciosos ao seu respeito. Por isso você precisa elevar a sua confiança no Senhor. E elevar os seus pensamentos aos pensamentos de Deus. E é bem verdade que muitos já deixaram até mesmo de sonhar, de acreditar. Você conhece alguém assim? Você chega perto da pessoa, ela não tem sonhos, ela não tem expectativas boas em relação ao seu futuro. Mas os pensamentos de Deus, os planos de Deus, ao nosso respeito, são bons. Posso ouvir amém, querido? Essa é a verdade. O Evangelho em Cristo, nós somos chamados para viver uma vida abundante. Uma vida abundante é uma vida onde você percebe frutificação, onde você percebe crescimento, multiplicação. Nós compartilhamos sobre isso semana passada. Quando o Senhor gera ali, cria Adão, Eva, o Senhor fala o seguinte, que eles vão crescer e vão multiplicar. Diga assim: eu creio que nesse ano eu vou crescer, eu vou multiplicar. Amém? Você pode multiplicar que nem os irmãos aqui vieram à frente, tendo filhos, aleluia. Está crescendo, multiplicando, né, irmãos? Glória a Deus. Falaram que ano que vem vai vir outro. Aleluia. Amém. Brincadeira. Mas se você crer, receba em nome de Jesus. É para a sua vida. O Senhor tem crescimento e multiplicação em todas as áreas da sua vida. E sempre que surge uma necessidade, acredite, nós entramos em crise, mas Deus não entra em crise. Tudo continua em pleno controle dos céus. Pelo contrário, muitas vezes é na crise que Deus vai se mover, não é verdade? Ao seu favor, ao meu favor. Diga assim: onde há falta, Deus libera suprimento. Onde há perda, Deus libera restituição. Você crê? Aonde você vê que há muito pouco, creia, Deus pode liberar multiplicação na sua vida. Talvez hoje você vê pouco e se contenta com um pouco, mas nós cremos, irmãos, que estamos debaixo de uma palavra, a multiplicação para as nossas vidas. Agora, eu preciso entender que os caminhos de Deus não são automáticos. Eu preciso cooperar com o Senhor para aquilo que é o propósito dEle na minha vida. E muitas vezes o propósito de Deus na sua vida vai exigir, sabe o que de você? Diga assim: fé. Vai exigir, sabe o que? Diga alinhamento. Alinhamento de quê? Alinhamento no seu coração. Alinhamento nos seus pensamentos, para você pensar aquilo que o Senhor está pensando. Posso ouvir, amém? Porque acredite, querido, Deus tem um propósito para você. Deus tem um caminho para você. Deus projetou algo, agora cabe a nós querer viver o que Deus planejou ou não. Muitos não querem viver. E acredite, Deus não vai obrigar você a nada, amém? Nada. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. E o Espírito vai ministrar o seu coração nesses dias. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos compreender para viver essa multiplicação pode passar por gentileza, é que a multiplicação ela começa quando nós entendemos a nossa identidade de filho. Diga assim: eu sou filho. Então, a nossa multiplicação não começa em circunstâncias externas, mas começa dentro de nós. Dentro de você. Você precisa se enxergar como um filho de Deus. Essa identidade de filho. E muitos ainda não viveram aquela multiplicação que o Senhor tem para a sua vida. Por quê? Porque ele ainda não se enxerga como um filho. Ele ainda se enxerga como um escravo.
Diga assim: eu sou filho amado de Deus. Você tem que ter essa consciência clara, essa identidade clara na sua vida. Porque a identidade de filho, com revelação na sua vida, muda a maneira de você se relacionar com Deus. Por exemplo, o filho do vizinho, quantos aqui tem vizinho? O filho do vizinho não vai bater lá na sua porta: ou me dá R$50 aí, ou eu quero uma pizza, eu quero comer, eu quero um brinquedo. Ele não vai fazer isso com você, mas seu filho faz, sim ou não? Filho que sabe que é amado, pede muito ou pede pouco? Pede muito. Minhas filhas o tempo todo pedindo, porque elas sabem que são amadas, amém? Mentalidade, identidade de filho nos faz dependentes de Deus. Mateus 15, 26 ao 28 diz assim: então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Aquela mulher cananeia, ela não tinha o direito de receber o milagre, de receber a bênção. Mesmo assim, ela foi lá e pediu. Quando o Senhor compara ela a um cachorrinho, ela não ficou ofendida, ela não ficou magoada. Pelo contrário, ela demonstrou a sua grande fé. Ela revelou ao Senhor a fé no seu coração. Mas há algo poderoso que aqui o Senhor nos revela. É o que? Diga assim: o pão é para os filhos. Quantos aqui são filhos? Então diga assim: o pão é para mim. O pão é para você, querido. Ou seja, a provisão é para você, o milagre é para você, a bênção é para você. Por quê? Porque você é um filho de Deus, um filho amado. Você tem essa identidade por meio de Cristo Jesus, não por ser alguém que é plenamente obediente. Filho desobedece, sim ou não? Sim. Mas deixa de ser filho? Não. Filho falha? Falha. O pai gosta quando o filho falha? Não gosta, eu não gosto. Quando minhas filhas desobedecem, não gosto. Mas não tem como, continua sendo filho. Amém? Você precisa ter essa compreensão na sua mente, essa identidade clara para você. Porque você recebe de Deus baseado na revelação que você tem dele como um pai. Quanto mais eu entendo que ele é um pai e eu sou filho, então eu tenho maior liberdade de pedir, eu tenho maior liberdade de abrir o meu coração perante ele. Amém? Mas se eu enxergo Deus como alguém distante, aquele juiz que não vê a hora de eu errar para então me punir, eu vou ter coragem de pedir algo para ele, sim ou não? Não. Mas quando eu entendo que ele é um pai que me ama, que em Cristo Jesus eu sou um filho amado de Deus, e por causa disso o pai tem prazer em mim, então eu crio fé e ousadia para pedir. Amém? Você quer multiplicação na sua vida? Peça ao Senhor nesses dias, peça ao Senhor, compartilhe com Ele, abre o seu coração. É como aquela ilustração do filho do dono da fazenda. Imagina, pode passar por favor, imagina um menino que ele cresce trabalhando numa grande fazenda, mas ele nunca soube que o seu pai na verdade era o dono da fazenda. Então ele vive como empregado. Ele come ali com os empregados, come o básico, ele mora ali no quartinho dos fundos, e nunca entra na casa principal. Mas um dia alguém revela para ele, que ele é filho do dono da fazenda.
o que acontece automaticamente? A postura dele muda. Porque agora ele sabe que ele é herdeiro. Ele não precisa pedir mais nada, perguntar mais nada. Ele simplesmente desfruta da casa do Pai. Desfruta ali da fazenda do Pai. Você compreende isso? Diga assim: eu sou filho. A partir do dia que você entende que você é filho. Pastor, mas tem filho de Deus que acha que não é filho? Tem. Ele vive uma relação com Deus, uma relação baseada no medo. Então, ele não obedece a Deus porque ele ama o Senhor e quer fazer a vontade do Senhor, não. Ele obedece por medo. Ele obedece porque tem medo de ir para o inferno. Ele obedece porque ele tem medo da maldição. Não. Você está em Cristo, querido. Você já foi justificado. Amém? E agora isso leva você a ser alguém que pode desfrutar dessas bênçãos. Desfrutar e orar por essa multiplicação. Porque, diga assim, a multiplicação começa quando eu entendo que a mesa é dos filhos. Amém, querido? É aí que a multiplicação começa. Então, quando alguém não se vê como filho, ele depende pouco, ele ora pouco, ele pede pouco. Mas a partir do momento que você entende que você é filho, você ora mais, você pede mais, você clama mais, você fala: Senhor, Tu és o meu Pai, opera na minha vida. Eu não preciso pegar as migalhas, porque o pão é para mim, o melhor é para mim, a mesa é para mim. Então eu posso sentar e desfrutar. Amém? Pais normais permitem seus filhos comer. O filho não vai ficar lá: será que eu posso abrir a geladeira e pegar uma fruta? Será que eu posso comer aqui? Não, o filho sabe. Se for necessário, o pai deixa de comer e dá para mim. Amém? É ou não é verdade? O filho sabe. O filho sabe que ele é amado. O filho sabe que ele é a prioridade. Acredite, querido, você é amado por Deus. Você não precisa de migalhas, não. Você pode desfrutar, comer do pão, daquilo que realmente tem valor para você. Se tem valor para você, acredite, tem valor para Deus também. Se algo está te incomodando, acredite, coloque isso diante do Pai, Ele vai responder você, Ele vai favorecer você. Você crê, querido? Nosso Deus é um Deus grande. Quando nós pedimos coisas grandes, nós estamos honrando a Ele. Mas quando, como filhos, queremos comer as migalhas, nós estamos duvidando da paternidade. Não, o Senhor nos chama para um outro nível, amém, querido? Para relacionar com o Pai, sabendo que somos filhos. E todo filho vai desfrutar dessa multiplicação, vai desfrutar dessa abundância. Posso ouvir o amém? Diga para o seu irmão: você é um filho amado. Desfrute da multiplicação. Em segundo lugar, a multiplicação começa quando o coração é curado. Quantos conhecem a história de Jó? Jó perdeu tudo. Nos olhos humanos, a sua história havia acabado. Jó não perdeu apenas bens, mas ele perdeu saúde, perdeu sua família, perdeu reputação, perdeu relacionamentos, não é? Mas é interessante que o momento chave da sua restauração acontece quando ele ora pelos seus amigos. Jó 42, verso 10, diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro. Isso fala de quê, irmãos? Multiplicação. Amém? De tudo o que antes possuíra. Isso aqui também revela um princípio profundo.
Deus não libera multiplicação sobre corações presos à amargura. Corações que vivem ali magoado, ressentido. Nosso Deus é um Deus que move nas nossas vidas também de acordo com como está o nosso coração. Portanto, eu preciso compreender que todos nós podemos viver uma noite como a noite de Jó, um momento difícil. Quem já passou por momentos difíceis? Uma noite difícil, um dia difícil. Sabe, há momentos que, por mais que pessoas que amamos venham e falem coisas para nós, ou orem por nós, parece que não resolve. E em momentos assim nós temos um grande risco. Qual o risco, pastor? O risco de ficarmos azedos. Já viu alguém azedo? Nada agrada. Você chega perto, está sempre reclamando de algo. Não é assim? Você chega perto, está sempre murmurando, reclamando, nada está bom, tudo está ruim, nada presta. Por quê? Algo feriu. E porque feriu, então acaba ficando azedo. Uma mágoa, um ressentimento, às vezes chateado com alguém. Mas é interessante que Jó, ele podia também ficar azedo. Sim ou não? Poxa, não fiz nada de mal, perdi tudo. Mas quando ele ora pelos seus amigos, o que ele está mostrando para o Senhor? Que ele era alguém curado em Deus. E isso é algo que nós devemos, irmãos, checar constantemente no nosso coração. Eu estou amargurado com algo, com alguém. Muitos ficam amargurados com Deus, magoados com Deus, ressentidos com Deus. E deixa eu te contar, quando isso acontece, a vida não avança. As coisas não vão para frente. Por quê? A vida travou. Então é preciso que eu, como filho de Deus, venha perdoar aqueles que me feriram. Alguém feriu você? Perdoe. Ah, pastor, você não sabe o que aconteceu comigo 15 anos atrás. Esse 15 anos atrás traz um peso. De quê? De trava da sua vida. Então é necessário que em Deus você ressignifique as coisas o mais rápido possível. Posso ouvir um amém? Sabe, alguém te abandonou? Eu já fui abandonado. Todo pastor já foi abandonado. O que você tem que fazer? Você tem que liberar quem te abandonou. Senão isso vai travar a sua vida. Amém? Não ficar apegado com aquilo que aconteceu no passado. Muitos também ficam culpando os outros. Não, o que eu estou passando hoje, pastor, é por causa do fulano, do ciclano e tal. Então, tudo é culpa dos outros. Ou seja, terceirizando o problema. Não, querido, é preciso que você seja curado em Deus. Resolva isso em Deus. Sabe, se tem que liberar perdão para alguém, libera. Mas não deixe a sua vida travada. Não fique culpando os outros, terceirizando, dizendo que os outros são o real motivo de você estar assim, não. Sabe, reconheça que Deus está no controle. Quantos creem que Deus está no controle? Se Deus está no controle e Ele permitiu tal situação, acredite, olha para cá, querido. De alguma maneira, Deus está movendo na sua vida. Ah, pastor, mas Deus é bom, Ele ia permitir isso comigo? Pois é, coisas que acontecem. Era vontade de Deus que Jó sofresse aquilo que ele sofreu? Não. Não era vontade de Deus, perfeita não. Mas, quem agiu contra Jó? Foi Deus? Não, foi o diabo. O diabo está contente com a sua vida? Não. Está contente com a minha vida? Não. Por isso que temos que orar constantemente para o Senhor nos livrar do mal, amém, querido?
Agora, e se vier o problema, eu vou ficar azedo com Deus? É Deus, olha o que o Senhor permitiu na minha vida. Isso vai travar você. É preciso que você seja curado. Posso ouvir amém? Pastor, eu estou num tempo como esse, um tempo de Jó. Qual o conselho que o Senhor me dá? Romanos 12:12 diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Se você está vivendo dias desanimadores, desafiadores, aqui há 3 conselhos. Primeiro, você precisa se regozijar na esperança. E aqui não é pensamento positivo, amém, querido? Pensamento positivo você vai aprender aí fora. Não, aqui nós incentivamos você a crer na esperança que há em Deus, a descansar na esperança que há em Deus, e não apenas descansar, mas se alegrar nela, se contentar nela. Pastor, está difícil, estou muito azedo. Acredite, você tem que ter mais de Deus, você tem que passar mais tempo na presença do Senhor, porque isso tem o poder de curar você, amém, querido? Lá em Hebreus 10:23 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois aquele que fez a promessa, Ele é fiel. O Senhor é fiel na sua vida, querido. Ele prometeu, creia, Ele vai cumprir. O que mais que esse texto nos mostra? Seja paciente na tribulação. Sabe, tribulação é o momento que testa a nossa fé. E verdadeiros homens de Deus, mulheres de Deus, eles são provados, muitas vezes um tempo, em fé. De que maneira? Permanecendo paciente no Senhor. Isso fala de você esperar no Senhor. É tribulação, é problema, é dificuldade, é luta, mas eu aguardo em fé. Eu não vacilo, eu não paro, eu continuo. Amém, querido? Na tribulação muitos param, muitos retrocedem. Na tribulação muitos ficam culpando os outros. Mas o que o Senhor espera é que você apenas seja alguém paciente. Amém? Diga para o seu irmão: seja paciente na tribulação. Seja paciente, querido. Ah, pastor, mas eu não tenho, o que eu faço? Às vezes a coisa mais espiritual que você tem a fazer, deixa eu te contar, é não fazer nada. É orar e esperar em Deus. Porque tem coisa que a gente não pode fazer. É ou não é verdade? Ah, meus filhos, pastor, não sei mais o que eu faço. Pois é, mas você tem o poder de mudar o coração deles? Não tem. Mas eu conheço alguém que tem. Ah, é meu chefe, pastor, aquele perturbado. Pois é, você tem como mudar o coração dele? Mas eu conheço alguém que tem. Porque o Senhor é poderoso para mover o coração do rei. Se há alguém que ele tem que mover o coração, acredite, você tem que orar para ele mover. Amém? Não, pastor, é meu marido, vou fazer greve. Você sabe do que, né? Vou fazer greve, vai resolver. Só vai acabar a greve quando ele for para a igreja. Não, não é assim. Amém? Você tem que clamar aquele que governa os corações, que pode direcionar os corações. Posso ouvir amém, querido? E por fim aqui fala da perseverança na oração. A oração é fundamental para vermos a promessa acontecer. Ou seja, enquanto esperamos, eu preciso orar. Eu preciso orar. É interessante que Jó, ele estava ali na luta. Mas qual foi a resposta dele? Foi orar. E orar pelos amigos, entre aspas, perturbados, que estavam ali incomodando ele. Mesmo assim ele foi fazer o quê? Orar. Orar por eles. Há um poder na oração, amém, querido? Sabe, não desvalorize, não descarte a oração. Há um poder na oração na sua vida. Nós estamos chegando aí em 21 dias de jejum e oração. Nós vamos incentivar você a orar mais. Tempo de jejum é tempo de mais oração. Mas você não precisa esperar não, você pode começar agora. Valorize isso, valorize. Porque a oração nos faz ficar cada vez mais perseverantes. Amém? É a oração que nos traz força. É a oração que nos sustenta na tribulação.
é a oração que nos faz permanecer até mesmo num dia mau. Agora, se não ora, vai ficar como? Diga assim, azedo. Então, crente que está muito azedo, eu já sei, está faltando óleo, está faltando oração. Se reclama muito, tudo está difícil, tudo é ruim, está faltando oração. Amém? O fato de Jó ter orado significa que ele não permitiu que a revolta e a amargura permanecesse no seu coração. O fato dele orar demonstra isso, que era algo que ele já havia resolvido em Deus. Amém, querido? É que nem um copo rachado. Imagine você, que nem está aí na imagem, você tentar encher um copo rachado. Você vai colocar água, mas a água sempre vai o quê, irmãos? Vai escorrer, sim ou não? O problema é a fonte, o problema é a água? Não, o problema é o recipiente. Quando há amargura no nosso coração, quando existe falta de perdão, não quer dizer que Deus não está contigo, mas essas dores têm que ser tratadas, porque senão são verdadeiras rachaduras na nossa alma, rachaduras na nossa vida. Quantos creem que o Senhor é fonte abundante? Ele é fonte abundante, mas eu primeiro preciso curar o meu coração nele, para receber aquilo que ele tem a derramar. Há algo que você precisa ser curado nesses dias? Há alguma área, alguém, alguma questão da sua vida que você às vezes está ali travado, as coisas não avançam? Avalie. Seu coração está fechado para alguém? Ah, pastor, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Tudo bem, mas a palavra nos ensina que nós devemos perdoar, nós devemos liberar o perdão. Voltar a ser o melhor amigo, voltar a emprestar o dinheiro, não necessariamente. Mas o perdão tem que ser liberado. Amém, querido? E o perdão liberado quer dizer que eu esqueço completamente o que aconteceu comigo, pastor? Não, você não vai esquecer completamente, mas também não vai viver lembrando. Ah, pastor, eu perdoei, mas todo dia eu lembro. Todo dia, então não perdoou não. O verdadeiro perdão vai fazer você não sentir mais dor por aquilo. Amém? Com o passar do tempo você vai perceber que não dói mais como doía antigamente. Agora, esse perdão é uma verdadeira decisão, diga decisão. E eu creio, irmãos, que esse é um fator chave para manifestar multiplicação na nossa vida. O seu coração não pode ser governado pela injustiça. Ah, fizeram algo contra mim, eu só penso nisso agora, pastor. É muito ruim. Eu já contei isso aqui. Eu lembro quando nós estávamos fazendo aqui a estrutura do prédio, eu contratei na época um eletricista. Isso foi o quê? Há uns 8 anos atrás, 9 anos atrás. Irmão, o eletricista não parava de me falar do dinheiro que o Collor pegou dele. Algo que aconteceu, sei lá, 25 anos, no caso na época, né, 25 anos atrás. Eu falava, meu Deus do céu. Eu entendi, realmente foi muito ruim. Mas, você entende? Porque às vezes tem coisa que trava a nossa vida. Por quê? Porque a gente não larga o que aconteceu lá atrás. Já aconteceu. Não tem mais o que fazer. A questão é a partir de agora, daqui para frente, qual vai ser a sua resposta? A sua resposta tem que ser: Senhor, eu libero. Senhor, eu não vou carregar mais esse peso no meu coração. Amém, igreja? Por quê? Porque senão isso vai travar a multiplicação de Deus na sua vida. Não queira se vingar no próprio braço. Resolva hoje no seu coração liberar aqueles que fizeram algum mal contra você. Amém? Talvez foram pessoas, talvez é uma questão sua com Deus. Sabe, querido, que você abra o seu coração e receba da parte do Senhor todo o perdão. E não viva debaixo de nenhum peso e de condenação. Também não fique procurando culpados.
às vezes pela falta de resultados na sua vida. Minha vida não está avançando nisso, naquilo, por causa do meu marido, por causa da minha esposa, por causa do meu filho, por causa do meu pai, da minha mãe, por causa do pastor, por causa do meu líder de célula, por causa do meu chefe. Não, querido, só vai para Deus e fala: Senhor, minha vida está nas tuas mãos, eu me humilho na tua presença, faz o teu querer na minha vida. Sabe, para de olhar para os outros. Não, é você e o Senhor. Você é um filho amado de Deus. Lembra disso. Amém, igreja? Isso pode travar a sua multiplicação. E nós cremos que nós estamos debaixo da bênção da multiplicação. E o Senhor tem isso para nós. Mas resolva. Não seja como esse copo aqui todo rachado. Resolva. Não permita rachaduras na sua alma, coisas mal resolvidas na sua alma. Não, resolva em Deus. É você e o Senhor, mas resolva. Perdoe quem tem que perdoar, libere o perdão, ande a segunda milha. Amém? Não fique azedo. Ninguém gosta de alguém azedo do lado, é ou não é verdade, irmãos? Pergunta para o seu irmão: você não é azedo não, né? Você não está azedo não, né? Amém. Terceira e última, a multiplicação começa quando estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Mateus 14, 15 ao 21 diz assim: ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é o que, irmãos? E vai adiantar da hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. Verso 18. 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Aqui é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Quando olhamos aqui o cenário, esse é o terceiro e último ponto da mensagem, irmãos. Quando nós olhamos aqui o cenário, não era um cenário favorável, não é verdade? Primeiro nós vemos que o lugar era um lugar deserto. Que hora? No fim do dia. As pessoas ali, multidão com fome, recursos insuficientes. Como é que nós vamos alimentar esse povo todo? 5.000 homens, fora as mulheres, as crianças. Como é que nós vamos fazer isso? Mas foi nessa hora que os céus se abriram, amém, querido? E o milagre se manifestou. Podemos compreender aqui algumas coisas. A primeira delas é sobre o lugar certo. Então ali era o deserto, mas era o lugar certo. Aparentemente o pior lugar para a multiplicação. Mas isso nos mostra algo. Às vezes, querido, o deserto é o lugar que você realmente depende de Deus. Você sabia disso? Cuidado. Às vezes você vive um momento difícil na sua vida. Às vezes uma situação que te aperta. E aí você se questiona: puxa, será que eu estou no lugar certo? Mas essa não deveria ser a pergunta. Você deveria perguntar: Senhor, o que tu queres? Qual que é a tua direção? Amém? Porque nem sempre um momento de dificuldade, aperto, quer dizer que você está no lugar errado. Jesus estava no lugar certo, mas era o deserto. Aparentemente não tinha muito o que fazer ali. Mas era o lugar que demonstrava total dependência de Deus. E acredite, irmãos, o melhor lugar para você estar é no lugar que você depende de Deus. Amém? As propostas vêm, as alternativas surgem na nossa vida, sim ou não? Mas nem todas elas nos levam a depender de Deus. Às vezes elas nos levam a depender dos homens, ou da nossa capacidade. Mas o melhor lugar é quando nós dependemos de Deus. É fácil? Não é, mas é o melhor lugar. Porque é nesse lugar que você vai experimentar a multiplicação, amém, querido?
é nesse lugar que você vai ver o sobrenatural de Deus se manifestando. E é interessante que o Senhor então orienta para que a multidão se sentasse. Agora, antes do milagre, o Senhor organizou o ambiente. Então, Deus multiplica quando? Quando nós estamos alinhados, posicionados. Diga assim: há um lugar certo para mim. Há um lugar certo. E você precisa saber em Deus esse lugar. Ah, mas é um lugar que me traz desconforto, porque me leva a depender de Deus. Aleluia, talvez seja esse lugar então. Amém? Que você vai experimentar a sua multiplicação. Que você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Amém, irmãos? A hora certa, qual é a hora? Ali era o fim do dia. Os discípulos falaram: Senhor, nós estamos no deserto e a hora já é avançada. Para eles era tarde demais, mas para o Senhor era o momento exato. Às vezes já é os 45 do segundo tempo. E o sobrenatural vai se manifestar. Mas muitos desistem antes, com medo de faltar. E aborta aquilo que era um plano de Deus. Compreende isso? Cuidado. Porque o Senhor tem a hora certa de Ele fazer o milagre na nossa vida. Agora é importante que você não retroceda. É importante que você não desista. Amém? É importante que você continue dependendo do Senhor. A multiplicação não acontece quando tudo na nossa vida está confortável. Não. Multiplicação muitas vezes acontece naquele lugar e naquela hora de dependência exclusiva de Deus. Eu vou sair então de qualquer jeito. Eu vou para um lugar, para um momento ali, uma situação que vai me levar a ficar apertado, passando dificuldade. Não isso da própria cabeça, mas se o Senhor te der essa direção, vá. Vá, porque é Ele quem patrocina você. É Ele quem sustenta você. Amém, querido? É o Senhor. Eu me lembro, quando eu falo sobre isso, eu me lembro quando eu tinha um emprego, eu deixei meu emprego para me envolver no ministério de cabeça. Para ganhar menos dinheiro, não estava importando com nada. Nem como é que ia ser meu futuro. Abrindo mão de diversas coisas. Mas foi um momento importante. Para que eu me colocasse num lugar de dependência de Deus. E eu creio muito que aquilo que nós vivemos hoje, na minha casa, minha família, é por causa de uma escolha lá atrás que eu tomei. De escolher depender de Deus. Amém? Minha esposa, largou lá a sua família, a sua parentela para vir para cá. Não sei se eu teria essa fé suficiente, mas por isso que eu cuido dela. E o que eu puder fazer eu faço. Porque eu sei que ela demonstrou o quê? Dependência de Deus. Claro que ela se apaixonou também, irmãos? Isso aí não tinha como rejeitar, Não, mas eu valorizo, porque deu um passo de fé. E juntos nós temos vivido uma vida de fé. Mas há um modo de Deus fazer. Cuidado, para você não querer viver sem depender de Deus. É perigoso. Porque esse mundo, ele vai nos incentivar a não depender de Deus. É arriscado demais. É ou não é verdade? Faraó não quer que você dependa de Deus. Fica aqui no Egito, trabalhando. Pelo menos você tem aí os pepinos para comer. Faraó é assim. Mas Deus tinha algo sobrenatural no deserto. E eles saíram do Egito para o deserto. E Deus moveu na vida deles. Amém? Então às vezes deserto é um lugar que a gente não quer, mas faz parte. Porque é um lugar de experimentar o sobrenatural. E por fim aqui, as pessoas certas. Jesus, os discípulos, o menino e o povo. O milagre envolveu 4 tipos de pessoas. O povo que estava com fome, o menino que entregou tudo aquilo que ele tinha, os discípulos que entregaram um pouco a Jesus, Jesus que era na verdade a fonte de multiplicação. Se o menino não entregasse, não teria semente. Se os discípulos
não levassem a Jesus, porque eles podiam falar, não, isso aí não é nada, rapaz, deixa aí. Não, eles levaram ao Senhor, não haveria milagre. E se o Senhor não abençoa, não há multiplicação. Diga assim: Deus multiplica na minha vida, quando eu estou conectado às pessoas certas. Quando Deus quer abençoar você, Ele coloca uma pessoa no seu caminho. Quando o diabo quer acabar com a tua raça, Ele também vai querer colocar uma pessoa no seu caminho. Por isso que nós precisamos ficar atentos, vigilantes, em oração. Senhor, essa pessoa aqui está vindo, qual o propósito? Amém? Jovem, você vai entrar num relacionamento, está orando por uma pessoa, você tem que orar para o Senhor, falar: Senhor, se não for, já quebra tudo já. Mas muitos não têm essa coragem. Ah não, Senhor, sabe como é? Que seja ele, que seja ela, eu vou orar para que seja. Às vezes não é. Você tem que orar honestamente, falar: Senhor, se não for, já remove rápido, para eu não perder tempo. Deus está falando, aleluia. Por quê? Porque Deus tem as pessoas certas para caminhar com você. Espero que o seu pastor seja uma delas. E o seu irmão que está ao seu lado também, espero que ele seja uma delas. Amém? Sabe, há pessoas que Deus colocou no seu caminho para abençoar você, para ser uma bênção. Não é só financeiramente não, às vezes é para orar por você, para ser um conselheiro na sua vida, sabe, para apenas ouvir você e chorar junto com você. Não sei, mas há pessoas que Deus estabeleceu para caminhar com você. E você precisa se associar com essas pessoas, se conectar com elas e se afastar daquelas que são erradas, que vão querer te levar para o caminho das trevas, para o carnaval. Aleluia, já passou, mas talvez alguém te chamou para esses dias de carnaval, então já saiba, é a pessoa errada. Amém? Então avalie, vigie. Por quê? Porque há as pessoas certas que o Senhor estabeleceu para caminhar com você. E há a semente. Interessante em relação à semente, porque a semente fora do ambiente certo, ela não vai manifestar a colheita. Uma semente é poderosa, sim ou não? Mas se você colocar uma semente no asfalto, ela vai o quê? Morrer. Uma semente é poderosa, mas se você colocar na água, ela vai apodrecer. Se colocar a semente na terra, acredite, no tempo certo ela vai frutificar. Há um ambiente certo, amém, querido? Há um ambiente certo para você, há um ambiente certo para mim. Eu quero caminhar com homens de Deus, eu quero caminhar com mulheres de Deus, eu quero caminhar com pessoas que vamos juntos edificar aquilo que tem valor eterno. Amém, querido? Pessoas que serão um instrumento de Deus na minha vida e que também serão um instrumento de Deus na sua vida. Amém, querido? Então o problema não é a semente que você tem. Quantos tem sementes aqui? O problema não é a semente que você tem, mas onde você está plantado. Com quem muitas vezes você está caminhando. E a quem você está entregando aquilo que Deus te deu. Estou indo para o final da mensagem agora, irmãos, de verdade. Deus colocou talentos em você. Deus colocou habilidades em você. Deus colocou recursos nas suas mãos. Deus colocou dentro de você uma visão. Deus colocou dentro de você algo que o seu irmão ainda não enxergou, que outras pessoas ainda não enxergaram, mas que através de você vão poder enxergar também. Agora, é preciso que você esteja no lugar certo, no ambiente certo, com as pessoas certas. Saber aonde você está, com quem você vai caminhar e a quem você vai entregar aquilo que Deus te deu. Quantos creem que tem sementes? O Senhor tem sementes que Ele depositou na sua vida, querido. E você precisa usar essa semente de acordo com o propósito de Deus, semeando essa semente no lugar certo. Por isso que nós falamos, por final, não saia do lugar certo
sem a direção de Deus. Ore. Não saia de algo. Apareceu uma proposta de trabalho, pastor, e vai ganhar mais. Mas você orou antes? Às vezes a direção de Deus pode ser até para você ganhar menos. Como eu relatei aqui meu testemunho. Mas estava alinhado com o propósito de Deus. Amém? Então, avalie bem isso. Não despreze o tempo, que é um tempo de processo. Não caminhe com quem não honra o que Deus colocou em você. Amém? Porque, irmãos, Deus quer multiplicar aquilo que você já tem. Eu quero que no final do ano nós possamos chegar aqui e dar testemunhos daquilo que aconteceu na nossa vida nesse ano. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu negócio, no seu ministério, na sua célula. Amém, igreja? Hoje nós aprendemos que a multiplicação não é um acaso, ela é um mover de Deus, amém? Que acontece quando, pastor? Quando o nosso coração, a nossa mente, a nossa postura estão alinhados com o céu, amém? Diga assim: chega de sobrevivência, eu quero na minha vida um tempo de multiplicação. Diga para o seu irmão: esse não é tempo de você apenas sobreviver, é tempo de você viver a multiplicação de Deus sobre a sua vida. Amém, querido? É isso que o Senhor tem para nós nesse ano. Encerro hoje essa mensagem, essa série de mensagens sobre multiplicação, que você possa realmente entrar nesse ano entendendo isso, desfrutando disso, crendo nisso. Deus é